me chamo Raquel, sou professora de língua portuguesa e hoje o tema da nossa aula é coesão no conto de humor. Vamos pegar o fio da meada? Você já ouviu falar nessa expressão, o fio da meada? Sabia que ela surgiu na época da Revolução Industrial? Quando as máquinas começaram a produzir tecidos? A partir da ajuda da mão humana. O operário tinha a responsabilidade de pegar o fio, levar até um ponto determinado da máquina para que a máquina pudesse começar a puxar lá o rolo e aí fosse formando o tecido. A coesão textual, ela se parece muito com esse processo, porque é o fio que conecta as partes de um tecido ao tecido textual. Você já ouviu falar em coesão textual? Coesão textual também pode ser chamado, ou considerado mecanismos linguísticos que permitem uma conexão lógica-semântica entre as partes de um texto. A coesão é essencial para garantir que o texto seja harmonioso, que transmita a mensagem com clareza e que faça sentido para o leitor. A coesão textual é o que dá sentido ao texto. Para que o texto não seja apenas a junção de várias palavras soltas, nós temos a coesão, que faz essa ligação e aí dá sentido e clareza, de forma harmoniosa ao texto. Dentro do conto de humor, especificamente, essa coesão se estabelece de uma forma mais peculiar. Vamos conhecer como é. Acompanhem comigo o slide. Os contos de humor possuem uma estrutura narrativa, E aí, essa coesão vai se dar por meio de mecanismos linguísticos, utilizando as características do que é considerado divertido e cômico. Também haverá uma quebra de expectativa. Podem apresentar figuras de linguagem para isso, construindo humor, com conhecimentos de mundos mobilizados na interação entre autor, texto e leitor, exigindo clareza e coesão na sua construção para serem bem compreendidos. Agora prestem atenção aqui. A coesão dentro do conto de humor, ela vai acontecer com todas as características. E aí nós vamos fazer essa análise a partir de um conto muito conhecido por todos, que se chama O Homem Nu, de Fernando Sabino. Ficou curioso com o título? Então me acompanhe na leitura. Antes de nós iniciarmos a leitura, eu quero que vocês parem para analisar a seguinte questão. Como a coesão foi estabelecida dentro do conto de humor? Então, iniciando a leitura. Ao acordar, disse para a mulher: escuta, minha filha, hoje é dia de pagar a prestação da televisão. Vem aí o sujeito com a conta, na certa. Mas acontece que ontem eu não trouxe dinheiro da cidade, estou a nenhum. Explique isso ponderou a mulher. Não gosto dessas coisas, dá um ar de vigarice, gosto de cumprir rigorosamente as minhas obrigações. Escuta, quando vier, a gente fica aqui quieto, aqui dentro, não faz barulho, para ele pensar que não tem ninguém, deixa ele bater até cansar. Amanhã eu pago. Tendo despido o pijama, dirigiu-se ao banheiro para tomar um banho, mas a mulher já se trancara dentro. Enquanto esperava, resolveu fazer um café, pôs a água a ferver e abriu a porta de serviço para apanhar o pão. Como estivesse completamente nu, olhou com cautela para o lado e para o outro, antes de arriscar-se e dar 2 passos. Ainda era muito cedo, não poderia aparecer ninguém. Mal seus dedos, porém, tocavam o pão. A porta atrás fechou-se com um estrondo. Maria, abre aí, Maria, sou eu, chamou em voz baixa. Quanto mais batia, mais silêncio fazia lá dentro. Os passos na escada se aproximavam e, sem onde se esconder, correu para o elevador, apertou o botão e foi o tempo de abrir a porta e entrar. A empregada passava, vagarosa, encetando a subida de mais um lanço de escada. Respirou aliviado, enxugando o suor da testa com o embrulho do pão. Eis que porta interna do elevador se fecha e o elevador começa a descer. Ah, isso é que não, fez o nu sobressaltado. E agora, alguém lá embaixo abriria a porta do elevador e daria com ele ali. Agarrou-se à porta do elevador e abriu, com força entre os andares, obrigando-o a parar. Respirou fundo, fechando os olhos para ter a momentânea ilusão de que sonhava. Experimentou apertar o botão do seu andar. Voltou-se acuado, apoiando o traseiro no batente e tentando inutilmente cobrir-se com o embrulho de pão. Era a velha do apartamento vizinho. Bom dia, minha senhora, disse ele confuso. Imagine eu. Estarrecida, atirou os braços para cima, soltou um grito. Valha-me Deus, o padeiro está nu. Maria, a esposa do infeliz, abriu finalmente a porta para ver o que era. Entrou como um foguete
e vestiu-se precipitadamente, sem nem se lembrar do banho. Poucos minutos depois, restabelecida a calma lá fora, bateram na porta. Deve ser a polícia, disse. Ainda ofegante, indo abrir. Não era, era o cobrador da televisão. Agora voltem atenção para cá. E aí, vocês gostaram do conto? Divertido, né? O conto, vocês conseguiram observar que tem algumas lacunas. Porque está faltando alguma coisa. Vocês conseguiram perceber o que é? Não são meramente palavras. Todo o texto ele possui uma progressão, uma fluência, um ritmo próprio, né, de leitura que nos ajuda na compreensão. Esse conto especificamente, a fluência dele está prejudicada. Porque as palavras e expressões que fazem conexão entre as ideias estão articuladas, articulando as diferentes partes, não estão presentes, como nós podemos observar. Alguns elementos com a função de estabelecer uma conexão das ideias estão em falta, não é verdade? Agora eu convido vocês a fazer uma releitura desse conto com essas partes presentes, com essas palavras e expressões presentes. Vamos lá? Relendo o conto O Homem Nu. Ao acordar, disse para a mulher: escuta, minha filha, hoje é o dia de pagar a prestação da televisão. Vem aí o sujeito com a conta, na certa. Mas acontece que ontem eu não trouxe dinheiro da cidade, estou a nenhum. Explique isso ao homem, ponderou a mulher. Não gosto dessas coisas, dá um ar de vigarice, gosto de cumprir rigorosamente as minhas obrigações. Escuta, quando ele vier, a gente fica quieto aqui dentro, não faz barulho para ele pensar que não tem ninguém. Deixa ele bater até cansar, amanhã eu pago. Pouco depois, tendo despido o pijama, dirigiu-se ao banheiro para tomar um banho, mas a mulher já se trancara lá dentro. Enquanto esperava, resolveu fazer um café. Pôs-se a água a ferver e abriu a porta de serviço para apanhar o pão. Como se estivesse completamente nu, olhou com cautela para um lado e para o outro antes de arriscar-se a dar 2 passos. Ainda era muito cedo, não poderia aparecer ninguém. Mal seus dedos, porém, tocavam o pão. A porta de trás fechou-se com estrondo. Maria, abre aí, Maria, sou eu, chamou em voz baixa. Quanto mais batia, mais silêncio fazia lá dentro. Os passos na escada se aproximavam e ele, sem onde se esconder, correu para o elevador, apertou o botão. Foi o tempo de abrir a porta e entrar. A empregada passava, vagarosa, encetando a subida de mais um laço de escada. Ele respirou aliviado, enxugando o suor da testa com o embrulho do pão. Mas eis que a porta interna do elevador se fecha e ele começa a descer. Ah, isso aqui não, fez o homem nu, sobressaltado. E agora, alguém lá embaixo abriria a porta do elevador e daria com ele ali. Agarrou-se à porta do elevador e abriu-o com força entre os andares, obrigando-o a parar. Respirou fundo, fechando os olhos para ter a momentânea ilusão de que sonhava. Depois experimentou apertar o botão do seu andar. Voltou-se acuado, apoiando o traseiro no batente e tentando inutilmente cobrir-se com o embrulho do pão. Era a velha do apartamento vizinho. Bom dia, minha senhora, disse ele confuso. Imagine que eu, a velha estarrecida, atirou os braços para cima, soltou um grito. Valha-me Deus, o padeiro está nu! Maria, a esposa do infeliz, abriu finalmente a porta para ver o que era. Ele entrou como um foguete, vestiu-se precipitadamente, sem nem lembrar do banho. Poucos minutos depois, restabelecida a calma lá fora, bateram na porta. Deve ser a polícia, disse ele, ofegante, indo abrir. Não era, era o cobrador da televisão. Agora voltem atenção aqui para mim. Ficou muito mais claro agora, né, a leitura do texto com esses elementos? Porque o texto está completo, agora é possível fazer uma leitura fluida. O autor ele construiu um enredo transformando simples situações cotidianas em verdadeiras aventuras inusitadas, reforçando o humor a partir de situações engraçadas e acontecimentos banais. Todo conto de humor, ele vai, claro, explorar o humor, a diversão, né, para causar, na verdade, essa sensação cômica nos leitores. As palavras e expressões homem, ele, pouco, depois, lá, que estavam em falta no conto e depois foram inseridos, estabeleceram a conexão das partes do texto, tornando-o mais coeso. Por isso, as palavras são denominadas conectores, realmente porque elas conectam palavras, expressões e ideias dentro do texto. Conectores. O que são conectores? São elementos coesivos que fazem a coesão entre as frases
e instituem as relações de dependência e conexão entre os termos, permitem a ligação, a harmonia e possibilitam a amarração de ideias dentro de um texto, exercem papéis de conectores como as conjunções, preposições, advérbios ou locuções adverbiais, pronomes, entre outras expressões que têm como objetivo estabelecer interligação entre os segmentos do texto. Eu geralmente na sala de aula, eu utilizo também uma metáfora com os meus alunos. Se você quer imaginar o que são os elementos coesivos, fazer uma visualização do que são os elementos coesivos, imaginem que as palavras são como tijolos. Os elementos coesivos são como cimento que vai unir para formar o texto, né? Como a gente falou, para tecer o texto. São os fios que tecem o texto. Coesão. Observem esse exemplo agora no slide. Coesão. Os elementos que completaram o texto promoveram dois tipos de coesão, a referencial e a sequencial. No trecho, explique isso ao homem, ponderou a mulher. A palavra homem está fazendo referência ao termo sujeito que iria cobrar o dinheiro da prestação, citado no parágrafo anterior. Nesse caso, nós temos aí o exemplo de coesão referencial, porque está fazendo referência, né, a uma informação que já foi dada no texto, no caso, a um elemento que é o sujeito. Logo abaixo, nós temos um exemplo de coesão sequencial. No trecho, pouco depois, tendo despido o pijama, dirigiu-se ao banheiro. O elemento pouco depois indica a sequência da ideia do tempo, da história. Aí nós temos uma locução adverbial, né, sendo utilizada como elemento coesivo e aí facilitando a fruição do texto. Então, fazendo um apanhado do que é uma coesão referencial e uma coesão sequencial, observem aí. Menção a referencial, menção de elementos que já apareceram ou ainda vão aparecer no texto. Evita o uso de diversas repetições usando um termo para fazer referência a outro. Reiterar o que já foi dito antes, substituindo uma palavra por outra que possui com ela alguma relação semântica. A sequencial agora. Faz uso de conjunções, conectivos e expressões que dão sequência aos assuntos, estabelecendo uma continuidade em relação ao que já foi dito. Usa expressões como diante do exposto, a partir dessas, considerações, embora, logo, com o fim de, em vista disso, por conseguinte, caso, entre outros. Agora, voltando aqui a atenção para mim. Antes de nós partirmos para o exercício, eu gostaria que ficasse claro que os elementos coesivos, eles são elementos que estão presentes dentro do texto, muitas vezes através das palavras, através de conjunções, através de advérbios. Eles podem aparecer de forma referencial, né, como a gente viu, ou sequencial, e que eles vão ajudar a estabelecer esse sentido, essa ligação aí entre as palavras, certo? Agora, vamos ver se vocês entenderam o conteúdo. Partindo para exercitando. Façam a leitura comigo, por favor. Agora, você já sabe que as conjunções são alguns dos conectores responsáveis pela conexão entre as partes do texto, possibilitando que se dê continuidade às ideias apresentadas. Para colocar seus conhecimentos em prática, vamos analisar os trechos abaixo retirados do conto. Letra A. Naquela pequena cidade, as romarias começaram quando correu o boato do milagre. B. Começa um simples boato, mas logo o povo, sofredor, coitadinho, e pronto a acreditar, passa a torcer para que o boato se transforme numa realidade. C. Conservavam o quarto onde ele vivera, tal qual o deixara. Que relações os elementos que estão grifados, quando, mais e tal qual expressam nos trechos analisados? A primeira alternativa coloca que é condição, conclusão e alternância. E a segunda, tempo, oposição e comparação. E aí, o que vocês acham? Quem aí foi na segunda alternativa, marcou correto, tá? Significa o quando da ideia de tempo, né? O mais da ideia de oposição e o tal qual estabelece aí uma comparação. Por hoje é só e obrigada pela atenção.